Pessoal, nesse vídeo eu vou te falar os principais passos que você tem que se atentar para criar um microsite. Vamos nessa! Galera, eu quero falar para vocês alguns passos elementares que é extremamente importante que você perceba na hora de criar um microsite para o seu negócio. Mas antes, quero falar um pouquinho da importância do microsite e o que de fato isso vai trazer de benefício para o seu negócio. Microsite, como eu falei em um vídeo anterior, e recomendo que você busque aqui esse vídeo que eu explico um pouco mais sobre o microsite, nada mais é do que um sistema, Software as a Service, só que de forma micro, que tem como objetivo solucionar uma ou duas ou três dores de um cliente específico e que tem como premissa gerar receita, beleza? E por que você tem que se atentar em ter um microsite dentro da sua camada de serviços e entrega para o seu cliente final? Porque hoje a gente vive um momento onde os nossos clientes eles precisam de um suporte muito interessante de tudo que a gente entrega em termos de camada de valor. A gente vê cada vez mais as empresas diminuindo o teu LTV, ou seja, o tempo que o seu cliente fica com você te pagando, e cada vez mais a gente vê que as empresas, para se diferenciar, precisam de uma camada tecnológica. É tudo que o microsite oferece. O microsite, depois que você termina um projeto e você consegue diagnosticar uma dor relevante do seu cliente, você vende um sistema e você só dá suporte na resolução daquilo através de um sistema, então você aumenta o seu LTV. Você dá uma camada tecnológica, você não transforma toda a sua empresa em uma empresa tecnológica, mas você dá tecnologia onde se necessita de tecnologia e, principalmente, você consegue, de uma forma geral, trazer uma robustez e um diferencial competitivo para o seu negócio. Então, microsite é para isso. E como é que a gente vai montar isso, né? A gente precisa montar um microsite através de algumas premissas, algumas etapas que eu quero te recomendar aqui. A primeira delas é você, de fato, entender qual é a dor que você vai solucionar. Parece básico, mas é importante de ser dito. Um microsite ele não tem como prerrogativa desenvolver e solucionar todas as dores do seu cliente. Para isso, você desenvolve o site. E que eu acho também muito bom, mas ele envolve outros custos. Normalmente um sistema SaaS ele tem um grande momento onde ele precisa de investimento, a receita dele é pulverizada e ele começa a fazer sentido em médio e longo prazo. Existem alguns sites que de fato em curto prazo conseguiram transcender, chegar a um patamar muito rápido, mas via de regra a maioria deles tem uma barriga de resultado onde ele fica negativo e depois sobe. O microsite tem como premissa fazer isso rápido. E para fazer isso rápido, você precisa focar em uma dor para poder desenvolver de maneira muito mais direcionada e, por consequência, ter o seu cliente pagando de uma maneira muito mais rápida. Então, foque numa dor específica, tá bem? Um exemplo disso é um sistema que a gente desenvolveu aqui na Hyper, que se chama Contrata PJ, que tem como grande premissa facilitar a dinâmica de contratações PJs entre partes. Não vou me ater muito aqui o que é o Contrata PJ, mas eu vou deixar na descrição aqui o link do site, mas é muito fácil, é contratapj.com.br e você vai poder entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Segunda premissa, veja qual é o tamanho do seu mercado. Entenda que o microsite tem como prerrogativa não tentar abocanhar um mercado estupidamente grande, mas também ele não pode ser muito pequenininho. Não adianta você fazer um microsite para 1 ou 2 ou 3 clientes. É até legal, mas você não vai conseguir, de fato, vender muitas coisas para esse principal cliente e automaticamente você não vai conseguir tanta atração. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de alguma forma, o microsite tem como principal prerrogativa ter um custo eficiente para quem está contratando e automaticamente você vai ser remunerado por um pool de pessoas que vai te pagar por isso e não necessariamente um único cliente que você vai estar extremamente centralizado. Nesse caso, você acaba virando uma empresa de software, não é verdade? Você desenvolveu e fica apoiado nesse cliente. O intuito do microsite não é esse. Esse modelo de negócio extremamente direcionado é outro. Então, resumindo, o microsite precisa entender o mercado, não extremamente amplo, mas ele precisa ter, de fato, um tamanho relevante
para que você consiga pulverizar os seus custos e ter receita de algumas pessoas variadas. Também é importante dizer que, apesar de você precisar de um mercado para isso, que tenha um número relevante de pessoas, entenda que, diferente de outros negócios, o microsize você não precisa de muita gente. Você só precisa entender a tua dinâmica de custos, que também está extremamente reduzida, o quanto você precisa de fato em termos de tamanho de mercado para dar lucro. Então ele é bem simplista nesse aspecto. Meu único ponto que eu gosto de falar e que muitas pessoas já vêm levantando sobre o mercado SaaS é que ele é direcionado para um mercado de nicho. Mas nicho não significa 2, 3, 5 pessoas. Significa um nicho específico que você deve atuar e que, por consequência, o seu cliente quer reduzir custos, automatizar ou resolver alguma coisa de uma forma muito simples, rápida e prática, num custo eficiente. Então, o mercado que você vai entrar é muito relevante. Outro aspecto que vale muito a pena você entender em termos de microsize para o seu negócio. Qual é o principal atributo que vai ser norteador para que o meu cliente entenda que eu estou solucionando essa dor? O que eu quero dizer em relação a isso? Dentro de um sistema, você precisa saber que existem algo que eu gosto de chamar, na verdade, eu não criei isso, eu tentei roubar um pouco do Steve Jobs, só que ele chamava de Killer App, e eu estou chamando de Killer Feature, que nada mais é do que uma funcionalidade que vai matar o game. Dentro desse teu microsize, você precisa saber qual é essa feature que você vai desenvolver que vai ser matadora. Porque normalmente dentro de um microsize, você vai ter outras pequenas features, não muitas, porque senão ele perde o sentido, mas você vai ter outras pequenas features. Mas qual é a feature que é matadora e que seu cliente está procurando? É nessa feature que você precisa saber, do início ao fim, quais são as dores que você vai solucionar e como você vai entregar isso. Então entenda qual é a dor matadora para que o seu sistema consiga, de fato, ter resultado. Outro ponto que eu gosto de trazer também é o processo que esse teu microsize vai se enquadrar na jornada do teu usuário. Então o seu microsize ele vai solucionar alguma coisa dentro de uma jornada, porque no final ele é uma ponta de algo que o cliente está fazendo. Cabe a você entender qual é essa ponta e onde você vai se encaixar dentro dessa jornada. Talvez seja relevante você saber que o teu microsize precise ter entradas, APIs para outras coisas que seu cliente talvez vá necessitar para cumprir essa jornada. Então isso também é um ponto relevante que você deve entender. Um outro aspecto também dentro da jornada é você conseguir mapear quais são os touch points que o seu cliente vai ter com o seu processo, com o seu produto, com o seu microsize e outros fornecedores. Por que isso é relevante? Porque dependendo de qual é o touch point, qual é a dinâmica de interação que ele tem com outras ferramentas versus a sua, pode ser que você tenha uma barreira de entrada muito baixa e que seu concorrente, ou talvez nem tão concorrente, porque o sistema pode ser um sistema maior, mas talvez esse sistema maior que ele esteja habituado possa ter alguma nova funcionalidade que vá matar o seu negócio. Então isso também é um ponto relevante de você entender. Tanto a jornada do usuário, mas também quais são os touch points que o seu sistema vai tocar e o quão é fácil ou difícil essa determinada barreira de entrada. Então é muito importante que você entenda isso também. O último tópico que eu queria trazer para vocês, depois de entender a jornada, é um pouco de custos. Sim, para você entender o seu microsize, você precisa fazer um exercício do que precisa ser desenvolvido, qual é o roadmap necessário para esse produto estar pronto e quão rápido você vai monetizar. Nesse momento, é relevante que você faça um orçamento e até mesmo um business plan desse tipo de produto, porque é nessa fase que você vai conseguir saber o quanto eu vou ter que segurar de investimentos versus o quanto eu vou monetizar e a que tempo eu vou monetizar. Tente planilhar isso é muito relevante. Porque a grande dinâmica do microsize é você conseguir desenvolver um sistema rápido, prático, fácil e barato para que você consiga cuspir rápido no mercado, os clientes comecem a te pagar e você já consiga se remunerar. Eu, inclusive, comecei a ver alguns
players e até algumas pessoas que estão se relacionando comigo, em que elas estão buscando não capital de risco em termos de equity, mas que eles estão buscando capital em termos de débito, de crédito no mercado, tomado em banco para poder desenvolver seu sistema. Não estou te recomendando a isso, mas muitas pessoas que já entendem que o microsize vai ser uma dor vertiginosa do mercado, já está começando a olhar que faz muito sentido você buscar débito, desenvolver isso, entender qual é a sua dinâmica de juros, receber essa receita, entender a lucratividade em determinado tempo e ser feliz. Veja que o microsize ele tem como prerrogativa realmente lucro, pessoal. Não quer dizer que você não vai ter um investimento, mas quer dizer que, de alguma forma geral, a sua dinâmica de custos precisa estar extremamente estruturada para que você consiga ter esse retorno. Estima-se, inclusive, que um microsize deve dar retorno em menos de 12 meses, por exemplo. Então, a sua prerrogativa de custos e investimentos versus o quanto sua receita possível vai acontecer é muito relevante para você saber se você vai seguir ou não nessa jornada de microsize. O legal que eu tenho para te dizer é que nossa empresa faz microsize. Então, se você tiver mais dúvidas em como fazer um business plan, entender a jornada do usuário, entender quais são os features que você precisa fazer, qual é a dor do seu cliente, cara, todo esse mapeamento a gente consegue fazer e te entregar. Mas mais do que isso, eu queria te chamar a atenção para um outro conteúdo que vai ser muito de valor para você. Aqui, em algum lugar, nesse vídeo, na descrição ou em algum comentário, você vai ver um link para um e-book que a gente preparou para você falando sobre microsize, pessoal. Então vocês podem acessar esse link e consumir mais sobre todos os itens necessários no processo de formatação de microsize. Vocês vão poder entender um pouquinho mais do que é microsize e como é que ele funciona na prática. Então não deixe de acessar esse link e consumir esse conteúdo que está muito top. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Meu nome é Dario_Pérez. Lá no Instagram, só me buscar, LinkedIn Dario Pérez, muito fácil. Se tiver qualquer dúvida, sabe que pode me buscar lá na DM, me chama lá que eu troco ideia com todo mundo. E fique ligado porque a gente vai ter mais conteúdos de microsize para vocês. Vamos nessa!